dos maiores segredos das mulheres que conseguem crescer enquanto pessoas, enquanto profissionais, conseguem realmente se sentir realizadas e conseguem construir uma vida que faz sentido para elas, tem a ver e prende-se com a capacidade que elas têm de obter as respostas certas e agir de acordo com elas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar contigo neste episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Alô, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. A nossa conversa hoje, ela vai ser uma conversa extremamente interessante, extremamente profunda e que eu espero que te ajude na tua vida pessoal, na tua vida profissional e a crescer. Que é esse o meu objetivo aqui. Mas antes de nós entrarmos na nossa conversa propriamente dita, eu quero e eu peço que se tu estiveres pelo YouTube e ainda não fores inscrita, que tu cliques aí no botão que diz inscrever. Se tu estás pelo Spotify, se tu ouves o Sonhar Sem Limites podcast pelo Spotify, podes também clicar ali onde diz seguir. Por que isto é importante e por que eu peço isto? Porque essas são as métricas que estas plataformas utilizam para avaliar, digamos assim, a qualidade do conteúdo e o quanto as pessoas têm ou não interesse. Nessas é só uma das métricas, mas é uma métrica importante, porque quando essas plataformas percebem que as pessoas estão a clicar no botão de se inscrever ou em seguir, significa que as pessoas têm interesse nesse podcast. Então, se as pessoas têm interesse, pode ser que mais pessoas tenham interesse e assim essas plataformas vão se sentir meio que obrigadas a entregar para mais pessoas. Infelizmente, essa é a realidade, é assim que as plataformas funcionam e nós precisamos, de certa forma, jogar o jogo da plataforma. Eu faço a minha parte aqui. Eu sento e entrego-te o melhor conteúdo que eu posso dentro da minha realidade, dentro das minhas condições, para que possa ajudar no teu crescimento enquanto pessoa e enquanto profissional. E claro, se tu fizeres a tua parte, não só nós vamos conseguir ter condições de entregar mais e melhor, como essas plataformas vão conseguir, vão entender que o conteúdo é importante, é relevante e elas assim podem entregar para cada vez mais pessoas. Então, que assistes no YouTube ou no Spotify, faz esse favor, ok? Eu prometo que vou continuar aqui a entregar sempre o meu melhor para te auxiliar no teu crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional. Quando uma mulher, ela começa a entender que ela quer elevar o seu nível de vida, que ela quer construir uma vida com mais sentido para ela, que tenha mais significado para ela, em que ela se sinta mais útil, porque em alguns casos essa mulher ela já passou do nível de sobrevivência, ela já tem um emprego, não só um emprego que ela goste, mas um emprego que ela consegue se sustentar, ou seja, ela já tem um nível de vida melhor, como ela tem um relacionamento que já é estável e mesmo que ela esteja numa fase de transição, por exemplo, profissional, ela já entende que ela tem essa capacidade de fazer essa transição profissional e ela já tem ali o seu nível de sobrevivência ajustado, já tem ali o seu relacionamento estável e ela quer construir de facto algo que faça mais sentido, que tenha mais significado, ou porque em paralelo com o emprego dela ela quer criar um projeto onde ela se sinta útil para as pessoas de alguma forma, onde ela saiba que o conhecimento que ela tem pode ajudar as pessoas de alguma forma, ou porque ela quer de repente conseguir ser uma mulher que tem mais confiança, que consegue se comunicar melhor com as pessoas, que é uma mulher que realmente ela quer se melhorar, ok? Como pessoa e obviamente como profissional, ela já entende que existem algumas coisas que ela não sabe e que existem algumas coisas que ela precisa desenvolver. E uma das coisas que essas mulheres fazem é ir em busca de informação. Ir em busca de pessoas, ir em busca de livros, ir em busca de conteúdos e elas começam sim a consumir conteúdos de algumas pessoas que podem auxiliar nessa elevação do nível de vida delas. Qual é o erro que muitas vezes essas mulheres cometem aqui? Querer consumir de tudo, querer ouvir todo mundo, e é nessa fase onde começa a entrar uma frustração muito grande. Por quê? Porque elas começam a perceber muitas vezes que as pessoas que elas estão a consumir, estão a seguir, estão
a falar de repente algumas coisas que não se ajustam muito à realidade delas. Então, são coisas que não se ajustam muito à realidade delas. Elas começam a se sentir frustradas porque elas começam a detectar muitas vezes, aspas, aspas, defeitos, aspas, aspas, fraquezas que elas inicialmente não conseguiam ver. Elas começam a comparar-se com outras pessoas e muitas vezes elas já estão num nível de vida bom e ótimo, que elas querem elevar o nível de vida delas. No entanto, elas começam a sentir que elas não são suficientes, elas não estão no nível suficiente, e essa comparação, porque as pessoas que elas estão a utilizar como referência têm muitas vezes um background diferente e tudo isso, faz com que elas mergulhem numa frustração muito grande que não permite com que elas vejam e tenham essa visão de 360 do que de facto elas já têm e o potencial que elas têm de se melhorar e de conseguir fazer essa elevação muito mais que merecida na vida delas. E aqui está toda essa questão que prende-se muito com a capacidade dessa mulher de fazer de obter as respostas certas e agir de acordo com essas respostas. Só que, para eu obter as respostas certas, eu preciso de fazer as perguntas certas. E muitas vezes essas perguntas não são só direcionadas aos outros. Muitas vezes essas perguntas são perguntas internas. São perguntas que são direcionadas a mim mesma em relação aos meus pensamentos, em relação às minhas emoções e em relação aos meus comportamentos. Por quê? Porque se eu não tenho a capacidade de me perguntar, por exemplo, o que é que eu de facto quero, aonde é que eu realmente almejo chegar, eu vou sim ter uma frustração muito grande de estar a comparar a minha vida com pessoas que estão a viver um estágio de vida diferente e cujo os hábitos, os backgrounds, as vivências, as experiências são muito, mas muito diferentes da minha. E isso aqui cria um gap muito grande, porque já existe uma luta interna que muito poucas pessoas falam, ok? Sobre eu ser esta pessoa e querer ser esta pessoa. Existe uma luta interna muito grande entre quem eu sou e quem eu quero me tornar. O quem eu sou não necessariamente é mau, mas ainda não está no nível de quem eu quero me tornar. E eu, para chegar na pessoa que eu quero me tornar, eu preciso de trilhar o caminho para chegar nessa pessoa. Só que quem é que precisa trilhar o caminho? A pessoa que eu sou agora. Se a pessoa que eu sou agora não sabe quem é essa pessoa que ela quer se tornar, como é que ela vai trilhar o caminho? Não tem como. Então, é nesses momentos que sim, eu preciso de fazer as perguntas certas. E existem perguntas que são perguntas chaves que tu vais ter que fazer para desbloquear certas áreas da tua vida. Porque fazer perguntas certas, perguntas importantes que podem ser desconfortáveis, obter a resposta a essas perguntas, é, sem dúvida, o que vai abrir o caminho e vai te dar a oportunidade e a possibilidade de crescer. Só que muitas nós nos intimidamos com fazer perguntas. Por quê? Porque nós já sabemos que a resposta não vai ser tão confortável assim. Porque eu até tenho aqui um episódio no podcast onde eu falo sobre a questão de elevarmos os padrões dos nossos sonhos. É assim, ou tu elevas o padrão dos teus sonhos e estás disposta a pagar o preço para alcançar estes sonhos, ou tu vais ter que diminuir o nível dos teus sonhos para manter-te exatamente onde tu estás. Porque se tu decides elevar o nível e o padrão dos teus sonhos, tu precisas entender que tu vais ter que
elevar o teu padrão para estar alinhado. Não é sobre tu diminuires o teu sonho. É sobre tu elevares o teu nível para colidir ali com os teus sonhos. Então, se tu já estás naquele nível, que tu já passaste daquele nível de sobrevivência, não é? Mas tu sentes que tu podes fazer mais, que tu podes ser mais útil, que tu podes construir uma vida que faz muito mais sentido, muito mais significado para ti, tu tens que sim começar a fazer-te algumas perguntas desconfortáveis. Porque é dessas perguntas que vão vir as respostas que tu precisas, e se tu agires de acordo com essas respostas, tu vais conseguir chegar onde tu queres. Só que muitas de nós, por uma questão de conforto, por uma questão de naturalidade mesmo, nós preferimos não fazer essa pergunta, porque, vamos ser sinceros, não é natural do ser humano se colocar em situações onde eu não me sinto tão confortável. Vou trazer aqui um exemplo. Não é natural do ser humano pegar um telefone e se gravar a falar algo. É super desconfortável. Não é um instinto natural nosso. Não se esqueçam, essa realidade é uma realidade recente. Essa realidade é uma realidade recente. Então, sendo uma realidade recente, muitos de nós não é um comportamento natural. Provavelmente, a geração alfa, que já nasceu com a cara enfiada num telefone, para eles vai ser uma coisa muito natural eu pegar o telefone na rua e gravar-me a fazer qualquer coisa. Para nós, que somos ainda da geração millennial, não é confortável. Que ainda está na geração X, não é? Porque nós fazemos parte da geração Y. Para eles é menos confortável ainda. Então, aqui o que eu quero que tu entendas é que existem comportamentos que não são naturais do ser humano. E que, por isso, é muito mais difícil para nós termos certos tipos de comportamento, porque é desconfortável. Do mesmo jeito, não é de todo o nosso natural, ok? Pensando historicamente e culturalmente falando, nós, enquanto mulheres, nos questionarmos, termos aquela coisa de buscar nos conhecer mais, de questionarmos as coisas no mundo como um todo, de uma forma ampla. Existem coisas que ainda, mesmo estando em 2025, ainda é recente para nós, ok? Estar a ter certos tipos de comportamento. Então, continua a não ser natural para nós fazermos isso. E se não é natural para nós fazermos isso, vamos ter uma certa resistência a fazer essas coisas. Eu gosto de, muitas vezes, contextualizar e tentar vos trazer para, historicamente, filosoficamente e culturalmente falando, que é para vocês entenderem que muitas vezes não é só sobre ti, sobre o teu medo, sobre a tua vergonha, sobre a tua dificuldade de conseguir agir em algumas situações. É muito mais profundo, e ter essa compreensão profunda faz com que tu consigas bater de frente. Porque muitas vezes, eu não sei quanto a ti, né? Mas eu fui aquela criança que desde cedo eu me perguntava qual é o sentido da vida. Eu não sei se tu fazes parte desses seres humanos curiosos e profundos e reflexivos e quase que filosóficos, que é o meu caso, e que fizeram essas perguntas enquanto estavam a crescer para entender. Mas eu me fiz tanto essa pergunta que eu fui batizada 3 vezes em 3 religiões diferentes. Porque eu queria mesmo entender qual é o sentido de eu estar cá na Terra, sabes? Porque para mim não cabia na minha cabeça que era como se eu fosse uma marioneta e que eu estava aqui, que existiam regras que eu tinha que cumprir e isso e aquilo, e que sim, eu morria e depois podia reencarnar ou não, de acordo com algumas filosofias. Para mim era tipo tudo, tá, e depois? What's the point? Entendem? Então esse desconforto sempre me fez buscar qual é o sentido da vida, de facto.
Tipo, o porquê que existem seres humanos, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que existe vida. Já entrei aqui numa onda muito de filosofia, né? Mas fica comigo, tá? Mas o facto de eu ter sido uma pessoa que sempre me habituei a fazer perguntas, eu ia muito em busca das respostas dessas perguntas e com base naquilo que me ia chegando, digamos assim, eu ia agir de acordo. Até que chegou um ponto que eu entendi que muitas pessoas não têm resposta para muitas coisas. E que também chegou num ponto que eu entendi que muitas pessoas tinham respostas diferentes por uma mesma coisa. E que eu, enquanto indivíduo, precisava escolher qual dessas respostas cada um estava a dar fazia mais sentido para mim. E se me perguntarem, tá, Edu, mas tu já chegaste à conclusão de qual é o sentido da vida? Honestamente falando, não. Mas eu, criei digamos que uma definição para mim que faz sentido, ok? Para mim, o sentido da vida é nós conseguirmos evoluir enquanto seres humanos e conseguirmos ajudar os outros seres humanos nessa evolução. Take it or leave it, ok? Mas se tu tiveres uma outra definição, ou se tu fores das pessoas que andam nessa neura filosófica de tentar entender, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber, tá? Mas de verdade, eu acho que o sentido da vida, de facto, é nós conseguimos, enquanto seres humanos, explorar o nosso potencial ao máximo e viver o melhor que nós podemos entre esses dois momentos, que é o momento em que eu nasço e o momento em que eu morro. Porque definitivamente existiu um dia que eu nasci e vai existir o dia em que eu morrer. A vida, o sentido da vida é como é que eu vou viver entre um momento e outro, como é que eu vou fazer essa travessia, essa ponte, sabes? O que é que eu vou contribuir para a evolução do outro ser humano, como é que eu, enquanto ser humano, vou evoluir. Eu acho que é por isso tudo é que eu tenho esse podcast também. Mas o que eu quero que vocês entendam? Existem algumas perguntas que nós fazemos como, por exemplo, quem sou eu? O que eu estou cá a fazer? São perguntas que, não estou a dizer que são perguntas que tu devas fazer, que se são essas perguntas que tu obteres as respostas e agires de acordo vão mudar a tua vida. Mas são perguntas que são desconfortáveis e que parece que não têm resposta mesmo e algumas pessoas acabam por se frustrar nessas perguntas. Mas existem algumas perguntas como, o que é que eu quero da minha vida? Como é que eu quero viver a minha vida? Qual é o estilo de vida que eu quero ter? Como é que eu gostaria que fosse o meu dia a dia, profissionalmente falando? Como é que eu quero e como eu gostaria que fosse o meu parceiro, a pessoa que está do meu lado? Como é que eu gostaria que fosse a família que eu estou a construir? Sabem, tudo isso são perguntas que, se tu, que já estás naquela situação de já teres ultrapassado a fase da sobrevivência, já conseguiste construir ali uma carreira profissional boa e que mesmo que tu queiras fazer uma transição ou não, ou que tu queiras, enfim, ascender dentro da tua carreira profissional, que tu tenhas já um relacionamento estável, mas queiras mais da vida, estejas a buscar ser mais útil, tu precisas de fazer essas perguntas. Porque como eu estava a dizer anteriormente, essa luta interna entre quem eu sou e quem eu quero me tornar, ela é muito real. Porque muitas vezes as pessoas trazem esse conceito de fake it until you make it. Eu, durante muito tempo, acreditei nisso, até eu chegar a um ponto de entender que a minha mente é assim, um pouquinho inteligente, certo? E com essa inteligência que a minha mente tem, e que eu busco desenvolver e aprimorar com toda a minha aprendizagem contínua, e o esforço, e toda a dedicação, e prática, e tudo isso, ela não assimila esse conceito do fake it until you make it. Ok? Tipo, ela simplesmente não assimila. A minha mente, ela está mais para believe it until you make it. E o que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, é aquilo que funcionou e funciona para mim, tá? Eu, nessa luta interna, porque quando eu digo fake it until you make it,
Fake it significa que eu estou a fingir ser uma coisa que eu não sou até eu me tornar essa coisa. Só que o nosso cérebro, ele não entende muito essas conotações, se que eu posso assim dizer, negativas. O fake it, fingir ser alguma coisa, é negativo. Porque dentro de mim, eu sei que eu estou a fingir. As pessoas à minha volta podem não saber, mas eu sei que é fingimento. Eu sei que eu ainda não sou essa pessoa. Eu sei que eu ainda não cheguei lá. Os outros podem não saber, mas eu sei. Então, se eu estou a fingir ser uma coisa que eu ainda não sou, a minha mente vai ficar a dizer, amiga, acorda pra vida. É mentira, e tu sabes que é mentira. Agora, quando eu mudo pra believe it until you make it, já muda aqui muita coisa. Por quê? Porque quando eu digo believe, estou a dizer acredita até que tu consigas chegar lá. Então eu estou a dizer para a minha mente, essa mulher aqui é a mulher que eu acredito que eu vou me tornar. Eu acredito nessa visão. Então se eu acredito nessa visão, eu vou agir de acordo com aquilo que eu acredito. Não porque eu estou a fingir, mas porque eu acredito. Entendes? Se eu acredito, então eu tenho muito mais... eu sou muito mais propensa e estou muito mais disposta a fazer aquilo que eu acredito que vai me levar lá. Correto? Então, nessa luta interna entre quem eu quero me tornar e quem eu sou, eu olho e digo, tá, tudo bem. Esta é quem eu quero me tornar. E essa parte aqui dessa clareza da mulher que tu queres tornar é extremamente importante ser desenvolvida. E eu olho e digo, tá, mas eu estou aqui. Essa é a minha realidade agora. Só que eu acredito nessa visão. O quê? Aqui entra a parte das perguntas certas. O que eu preciso fazer? Que comportamentos eu preciso ter? Que hábitos eu preciso começar a desenvolver para chegar nessa mulher? Que hábitos essa mulher tem? Que atitudes? Qual é a postura dela? A forma de... Tudo. E que eu preciso começar a desenvolver agora. Eu sei que eu ainda não sou essa mulher. Eu não estou a fake it. Eu sei que eu ainda não sou essa mulher. Só que eu sei que se eu começar a desenvolver as habilidades que eu preciso para me tornar essa mulher, eu vou conseguir. E assim eu vou trilhar esse caminho. Não porque eu estou a fingir que eu sou essa mulher, mas porque eu sei que cada passo meu está a construir essa mulher. Por quê? Porque essa mulher que eu vou me tornar no futuro depende da mulher que eu sou hoje, fazer o que eu preciso fazer para chegar lá. Eu não acordo de manhã e sou essa mulher. Eu construo essa mulher. Então, eu não estou a fingir nada. Eu estou a construir algo. E essa é uma grande diferença. É essa diferença que me motiva. É essa diferença que me mantém na disciplina. É essa diferença que me vai fazer chegar lá. Entendes? Muitas vezes tu estás muito presa nas respostas que tu queres obter, mas tu não sabes fazer as perguntas certas. Primeiro ponto. Se tu não sabes fazer as perguntas certas, tu não obtens as respostas certas e tu não consegues chegar no lugar que tu queres. É muito engraçado porque eu agora me lembrei que eu, enfim, contratei ali uma pessoa para me mentorar e mostrar o caminho e isso tudo. E foi assim, um erro gigante. Assim, um erro que me custou muito dinheiro. Mas custou-me muito dinheiro. Não porque essa pessoa ela não fosse boa nesse sentido, mas porque essa pessoa não estava no momento para me dar as respostas que eu queria. Entendem? Então, eu fiquei muito desiludida porque aquilo que aquela pessoa direcionou-me para fazer não me trouxe os resultados que eu queria ter, que eu esperava ter com a direção dessa pessoa. E hoje eu consigo ver que é porque essa pessoa também não tinha essa direção para me dar. E muitas vezes eu chegava a fazer perguntas e eu recebia respostas do tipo:
mas tu estás a fazer tudo muito bem, eu não consigo entender o porquê que não está a funcionar isso ou aquilo. Isso me deixava frustrada, porque eu pensava, what the fuck? E obviamente que eu, como sou uma pessoa que assumo muito a responsabilidade, para mim eu tenho muita autorresponsabilidade mesmo, porque eu sei que para qualquer coisa não funcionar, não foi só de um lado que estava errado. Não foram, sim, eu tive a minha cota à parte no erro. Então qual foi a minha cota à parte no erro? Mais uma vez, a questão de saberes fazer as perguntas certas. E acredita, eu nem em todos os momentos eu sei fazer as perguntas certas. Há momentos que eu simplesmente não faço pergunta porque eu penso, eu não sei o que eu quero perguntar ao certo. Porque parece que está tudo muito confuso, parece que está tudo muito embolado mesmo, que qualquer pergunta que eu fizer, eu não vou obter a resposta que eu quero. Porque eu não vou estar a fazer a pergunta certa, eu vou estar a fazer a pergunta, só vai estar a dar-me uma resposta que se calhar vai me deixar ainda mais frustrada. Porque se eu estou a precisar de estrutura, por exemplo, é diferente de eu estar a precisar de escala de aceleração, de crescimento, são coisas diferentes. Uma coisa é eu precisar de organizar e estruturar algo, outra coisa é eu precisar de crescer, escalar, percebem algo? Então, existem perguntas certas que precisam ser feitas tanto a nível interno e a nível pessoal, quanto a nível externo também. E as mulheres que têm essa capacidade de conseguir crescer e conseguir ter uma realização pessoal e profissional muito grande e muito satisfatória na vida delas, e mais, que conseguem construir uma vida que realmente faz sentido para elas e ainda assim não pararem, digamos assim, baseia-se na capacidade delas de fazerem boas perguntas. Inclusive, ao falar isso agora, eu me lembrei da Emma Grede, acho que é assim o nome dela. É uma mulher que ela é CEO de 5 empresas, se eu não estou no erro. Yes! E tem 4 filhos. I don't know how she does it, but she does. Mas ela, numa das conversas que ela estava tendo num podcast, ela disse que quando ela estava a começar a carreira dela, uma das coisas que ela fazia muito com uma das chefes que ela teve, sempre que ela tinha a possibilidade de falar com ela queria fazer perguntas sobre coisas que ela queria resolver e que ela queria a visão daquela pessoa sobre aquilo. E ela disse que essas oportunidades que ela teve de fazer perguntas, e perguntas ousadas mesmo, perguntas muitas vezes desconfortáveis e de ouvir respostas desconfortáveis, fez com que ela conseguisse aprender muitas coisas, absorver muitas coisas, e ela dizia que a resposta que a pessoa dava, ela anotava e ela já agia de acordo com aquela resposta. E isso fez com que ela acabasse por crescer muito rápido e se diferenciasse muito rápido no mercado. Outra pessoa também que eu me lembro agora a falar sobre isso é o Stephen Barnett. Nem sei se é esse o sobrenome dela. É o sobrenome dele. Perdoa-me, Stephen, se não for. Que ele é o autor, inclusive, do livro The Diary of a CEO, que também tem um podcast, enfim. E ele, uma das vezes, ele disse que para ele receber feedback é muito importante, porque ele não se importa de experimentar várias coisas dentro das empresas todas que ele tem, né? Porque ele tem um grupo gigante com áreas e braços diferentes, enfim. E ele diz que ele não se importa de experimentar, inclusive ele incentiva a equipa dele a experimentar coisas, porque mesmo que eles falhem, existe um feedback na falha. E desse feedback, ele consegue ter conhecimento do que está a acontecer, do que se passa. E esse conhecimento para ele é poder, porque é a partir desse conhecimento, dessa resposta, né, desse feedback que ele teve, que ele deu esse conhecimento, que ele vai agir, que a equipa vai agir em cima, e assim por diante. Essa para mim, vocês já perceberam que eu sou uma pessoa que eu ouço muitos podcasts, eu leio muitos livros de pessoas nesse sentido, e de tanto consumir essas informações, esses conteúdos, essas leituras e tudo isso, faz com que eu perceba o que de facto diferencia as pessoas que crescem
e constroem uma vida que para elas faz super sentido e, sim, pelo que elas transparecem, que isso é importante também citar aqui, é uma vida que faz sentido para elas, elas estão realizadas, mas ainda assim não significa que por estarem realizadas elas estão de braços cruzados. Elas criam novos projetos para ajudar mais pessoas e isso tudo. Todas elas falam que é a capacidade que elas tiveram de fazer as perguntas certas, obter as respostas certas e agir de acordo com essas respostas certas. Então, o que eu quero que tu entendas é, muitas vezes tu não estás a conseguir crescer o tanto que tu gostarias, muitas vezes não estás a conseguir alcançar o nível de sucesso pessoal e profissional que tu gostarias de alcançar, não porque tu és burra, não porque não é para ti ou por algum outro motivo, mas muitas vezes é simplesmente porque tu não estás a conseguir ter essa capacidade de fazer perguntas certas, muitas delas desconfortáveis, ou muitas delas que a resposta é desconfortável, e agir de acordo com isso. Porque não é simplesmente sobre o eu saber ou não saber. É ou eu ir em busca de informações, ou eu arranjar alguém que me guie, que me oriente. É, primeiro, eu entender o que de facto eu estou em busca. O que eu quero, que vida é que eu quero construir e quem pode me ajudar nisso? Ou o que pode me ajudar nisso? O que eu preciso fazer? Sabem, é muito mais sobre ter esses momentos de autorreflexão, de autoanálise, para depois, quando eu chegar nessas pessoas, eu conseguir fazer essas perguntas. Eu estou a rir porque eu me lembrei agora de uma situação que vocês não vão acreditar. Eu posso falar sobre isso abertamente porque, assim, duvido que ele vá ouvir esse episódio do podcast. Mas eu já tive uma oportunidade gigante, mas assim, quando eu digo gigante, é gigante, de ter o direcionamento ou sei lá, ter a possibilidade, não sei, porque eu acredito que ele, pela pessoa que ele aparenta ser e a forma como ele aparenta ajudar, não é? Enfim, as pessoas, provavelmente ele iria sim me responder, mas é uma pessoa que eu admiro imenso. Eu ouço o podcast dele, eu assim, gosto do conteúdo dele, da forma dele, da abordagem que ele tem num 360, na visão que ele tem sobre negócios. Enfim, é uma pessoa que para mim de facto é um gênio, de uma inteligência elevadíssima, e que eu sei que foi tudo uma construção, não foi algo que ele nasceu com ele, algo que foi nato, nem nada do gênero, foi uma construção. Mas vocês não vão acreditar, eu já tive assim, cara a cara, face to face, com o Flávio Augusto. Sim, gente, o Flávio Augusto, do Geração Valor, da WhatsApp, sim, um bilionário. Eu já tive assim, cara a cara, ao ponto de perguntar: se é o Flávio Augusto, não é? E ele: sim, sou. E ele ficou a olhar para mim à espera que eu perguntasse qualquer coisa, e eu: não, era só para saber. Eu já sabia quem ele era. Entende? Eu já sabia quem ele era. Mas, como eu não tinha a pergunta certa para fazer, eu fiquei tipo... Primeiro foi aquele choque de tipo, gente, é mesmo ele? Mas depois, eu tinha a oportunidade de ter feito uma pergunta que a resposta poderia ter mudado a minha vida, e eu não sabia que raio de pergunta eu iria fazer. Ponto final, parágrafo. Então, eu estou a trazer esse podcast também. Isso já aconteceu há algum tempo, tá? Mas eu estou a trazer esse podcast também porque ultimamente, não é, em todo o meu estudo, nessa minha jornada da aprendizagem contínua, eu cheguei a essa conclusão. Que o que diferencia, de facto, mulheres que crescem, que conseguem alcançar um nível de realização pessoal e profissional e construir uma vida que faz sentido para elas, e mulheres que sabem que elas conseguem sustentar as escolhas que elas fazem, a vida que elas escolhem, a carreira que elas escolhem, e conseguem fazer isso com coragem, com determinação, com
com verdade, com muita confiança, é a capacidade delas de obter as respostas certas e agir de acordo. Só que para elas obterem essas respostas, elas precisam saber fazer as perguntas certas. Quando a pessoa certa está à frente dela, ela sabe fazer a pergunta certa. Sabes? Ela sabe fazer a pergunta certa. E eu, naquele momento, eu não soube fazer a pergunta. Eu fiquei estagnada a olhar e ainda fiquei um tempo a pensar, porque assim, eu tive horas para poder fazer alguma pergunta. E eu não consegui formular nenhuma pergunta, sabe? Na minha cabeça eu ficava, vou perguntar isso, não sei o que e tal. Eu fiquei, não, por que eu vou perguntar isso? Tipo, nem faz sentido essa pergunta, sabe? Sabes, é aquela oportunidade que tu sabes que a pessoa vai responder, porque dentro de mim alguma coisa me dizia que se eu perguntasse alguma coisa, ele iria responder. Até pela forma como ele ficou a olhar para mim do gênero. Tá? Do gênero, sabes? Como a pessoa que está mesmo à espera de alguma pergunta. E tu... não, era só para saber. E ele, ok. Foi a vida dele. Tá. Não é? E... tipo, aquele momento, obviamente, para mim foi importante, que eu percebi, gente, eu nem sei o que eu gostaria de aprender e perdi uma oportunidade gigante na vida. Não nego. Mas, depois desse tempo todo e de tudo isso, eu cada vez mais tenho tentado estruturar na minha mente cada vez mais o que eu quero em termos pessoais, em termos profissionais, e tentar formular cada vez mais as melhores perguntas para fazer, porque quando eu não tenho uma pergunta certeira, digamos assim, para fazer, eu prefiro não fazer pergunta nenhuma. Porque eu sei que a resposta da pessoa pode muito mais me confundir e causar-me uma frustração do que se eu souber a fazer a pergunta certa. Então, eu me preocupo em tentar organizar o meu pensamento para aí depois fazer a pergunta. Só que o meu objetivo nesse momento é eu conseguir construir na minha mente uma organização e uma estrutura para que eu saiba se eu voltar a ter uma oportunidade dessas, e como a turma vai não desperdiçar oportunidades, eu conseguir fazer a pergunta certa para obter a resposta certa e eu agir de acordo. O que eu quero que tu entendas é que a pergunta certa, ela pode te abrir um leque de possibilidades e oportunidades que tu sequer imaginaste ser possível. E ela, mais do que tudo, pode te dar um poder de escolha, de decisão, de construção que tu não imaginas sequer. Tu não consegues sequer conceber nesse exato momento. Então, para e olha para a tua vida e pensa que perguntas chaves, que perguntas importantes tu deverias estar a te fazer ou a fazer a alguém, de repente, alguém que tu tens contacto, de repente o teu chefe no trabalho, quando tu tens contacto com, porque é um cargo que de repente tu gostarias de chegar ou tu gostarias de ser promovida de repente e que tu não tens feito essa oportunidade e que pode ser exatamente a pergunta que tu, ao fazeres e obteres a resposta certa e agir de acordo, poderias mudar a tua realidade. E eu fico por aqui. Se tu gostaste desse episódio, se esse episódio fez sentido para ti, se tu conheces alguém que esse episódio seria útil para a pessoa ouvir, envie esse episódio, tá? Envie esse episódio, encaminhe esse episódio para essa pessoa e não precisa dizer grande coisa se tu não quiseres. Mas envie esse episódio para essa pessoa, porque quanto mais pessoas aprenderem a fazer as perguntas certas e boas perguntas para obterem as respostas certas e boas respostas e elas consigam agir de acordo com isso, eu acredito que se tu ouves o Sonhar Sem Limites podcast, a tua mente já está a ser muito preparada para que quando tu obteres a direção correta, tu consigas agir de acordo com isso, mais mulheres vão mudar a sua vida, ok? Então, seja uma dessas pessoas, reencaminhe este episódio. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!